Olá, tudo bem? Mais uma semana começando e para essa semana o texto que veio no meu coração para dividir com você é o texto de Lucas, no capítulo 1, no versículo 37, que diz assim: nada é impossível para Deus. Nada é impossível para Deus. Quando a gente lê esse tipo de versículo na Bíblia, a gente fica um pouco feliz, porque a gente sabe que existe um Deus que para ele nada, absolutamente nada é impossível. Pode ser, para mim, olhar essa perspectiva pode até ser difícil, porque nós somos tão finitos, sabe? Nós somos tão limitados. E quando a gente olha para alguém que tem esse poder, que tem essa autoridade, essa coisa suprema, forte, de ser capaz de qualquer coisa, de fazer todas as coisas, às vezes fica difícil, porque a nossa mente é muito limitada. Mas o nosso Deus é um Deus de impossíveis mesmo, coisas impossíveis. E o texto traz como um exemplo a história de Abraão, que é uma história muito conhecida. Abraão é chamado na Bíblia como pai da fé. Por que pai da fé? Porque foi dado a ele uma ordem: sai de onde você está, vai para um lugar que eu vou te mostrar. E esse lugar eu vou fazer você ali uma grande nação. Eu vou fazer de você ali um povo muito grande. Abraão era somente ele e a mulher. E um detalhe, a mulher dele passou anos e nunca conseguiu engravidar. E aí, depois de um tempo, ela descobre que ela era estéril, que ela não conseguia gerar. E aí esse homem, que não tem um herdeiro e não tem uma possibilidade de ter um herdeiro, Deus vira para ele e fala: sai do meio da sua família e vai para um lugar que eu vou te mostrar e eu vou fazer de você lá uma grande nação. Eu já até falei sobre isso aqui uma outra ocasião. Abraão, ele não questionou, ele simplesmente pega Sara, pega os criados dele, e olha, Abraão tinha uma vida totalmente estabelecida e resolvida em Ur, porque Abraão morava em Ur. Mas Abraão pega tudo, a família dele, que é Sara e mais os criados, e ele vai para essa terra que ele não conhecia, mas que Deus falou que ali faria dele ali uma grande nação. Sabe, você sair de um lugar, ir para um outro lugar, ou sair de uma situação para uma outra situação, ou simplesmente fazer algo que Deus pede você para fazer, sem ter noção de como isso será no futuro, simplesmente ir porque Deus te impulsionou aí, isso é fé. Você sem fé, eu sem fé, a gente não faz. A gente não faz, sabe por quê? Porque, como eu falei, nós somos tão pequenos e limitados. Então, quando a gente percebe alguma coisa assim acontecendo, a gente tem a tendência de duvidar um pouco daquilo que a gente foi convidado a fazer. Mas Abraão não teve medo. E Abraão sai com Sara e vai para esse lugar sem ele conhecer. E com uma promessa de Deus fazer dele uma grande nação. Como é que Deus ia fazer dele uma grande nação se ele não tinha filho, não tinha perspectiva de filho? Sem contar que quando Deus fez essa promessa, Abraão já tinha mais de 70 anos. Mas Abraão, confiado na palavra, porque Abraão sabia que Deus faria de alguma forma ele ser pai de uma grande nação. Ele
Ele não sabia como Deus iria fazer, mas ele foi. Foi por obediência. E quando lá chegou, para nossa surpresa e para surpresa de Abraão muito mais, Sara fica grávida e nasce o filho da promessa. E realmente a partir de Isaac, Deus fez de Abraão um grande povo. Sabe? Deus de coisas impossíveis. É impossível para mim, é impossível para você, foi impossível para Abraão, mas não era para Deus. Porque eu sempre digo que nós temos uma visão muito limitada por estarmos dentro do problema ou dentro da situação. Mas Deus, que olha de cima e de fora e tem uma visão muito ampla da minha realidade, da minha vida, Deus consegue enxergar aquilo que eu não consigo ver. E às vezes o que pode ser impossível para mim, difícil para mim, como de repente a cura de uma doença, ou a conquista de um bem, ou aquele emprego tão desejado, ou um filho mesmo que eu desejo tanto ter nos braços, mas não consigo ter. Sabe, coisas que podem parecer impossíveis para nós, mas Deus, Ele olha do céu e Ele fala, é possível para mim, eu vou fazer acontecer. Sabe, na maioria das vezes, o impossível de Deus acontece na vida daquelas pessoas que são comprometidas com Deus. Lá em Mateus diz que Jesus falando, buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça e as demais coisas vos serão acrescentadas. Sabe, o que ele está dizendo é o seguinte, busquem a Deus, priorizem Deus, coloquem Deus como o primeiro lugar na tua vida. Sabe, não coloca Deus como, depois se der, se eu conseguir, Não. Independente de qualquer coisa, Deus é prioridade. Quando Deus é prioridade para mim e é prioridade para você, Deus também nos prioriza. Deus nos prioriza. E quando Deus nos prioriza, Ele prioriza também os nossos desejos. Ele prioriza também os nossos pedidos, aquilo que a gente busca tão intensamente, com tanta força, aquilo que a gente deseja no coração, Deus, Ele realiza. Mas por quê? Porque em primeiro lugar eu estou buscando a Ele. Em primeiro lugar eu estou colocando Ele como o centro e o foco, sabe, do meu alvo, da minha vida, sabe, dos meus negócios e do que eu vou fazer. Qualquer coisa que você coloque no lugar de Deus é idolatria. E Abraão podia ter colocado muitas coisas na frente de Deus, mas ele escolheu ouvir a Deus, escolheu ouvir ao Senhor e obedecer. E lá, 25 anos depois, Deus realiza na vida de Sara e na vida de Abraão aquilo que eles tanto queriam, que era um filho. Então, para essa semana para você, nada é impossível para Deus. Nada. Nada é impossível. Eu não sei o que você está pedindo, eu não sei o que você busca, eu não sei qual é o seu objetivo, aquilo que você está vislumbrando, mas parece que não tem como chegar. Não tem aos teus olhos, no teu olhar não tem, mas para Deus tem. Mas coloque Deus em primeiro lugar. Priorize Deus e Ele vai te priorizar. Então, para essa semana, nada há impossível para Deus, nada há. Mas quando eu resolvo colocar Deus em primeiro lugar na minha vida, e aí Deus também vai me priorizar, tá bom? Fique com Jesus.